desativados, deixar o celular no modo silencioso, a fim de evitar ruídos. As dúvidas serão respondidas após a explanação. A formação será gravada e disponibilizada posteriormente. Ao final da formação, será disponibilizado um formulário para registro de participação. As dúvidas oriundas sobre temas não tratados podem ser realizadas ao final da ATPC. Hoje os temas, as temáticas que vão ser trabalhadas, abordadas serão cálculo mental, habilidades e organizador curricular, tanto de matemática, ciência da natureza e suas tecnologias, e o CAET. Para iniciar a fala de hoje, o cálculo mental vai ser a nossa PCNP de Física, professora Edna Soares. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, professores, bom dia a todos que nos assistem. Mais uma oitava TPC. Bom dia. Bom dia. Nossa oitava TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo mental, né? A importância do cálculo mental, contas de cabeça e sem errar, né? Então, nós sabemos aqui que o cálculo mental ele ajuda a compreender o sistema de numeração e as propriedades das operações. A gente começa a fazer esse cálculo mental lá na infância, né? Quando a gente começa a falar. Mas vamos começar, então, falando um pouquinho onde nós achamos isso no nosso currículo, né? Então, no primeiro bimestre é o 6º ano. E o terceiro bimestre, ele está no 7º ano, essa habilidade, a EF06MA03, que é solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem o uso da calculadora. Então, essa habilidade, ela aparece lá, então, no primeiro ano o primeiro bimestre do 6º ano e no terceiro bimestre lá do 7º ano. Objetivo do conhecimento: operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, com números naturais e a divisão euclidiana. Lá no São Paulo Faz Escola, ele já tem também algumas atividades com relação ao cálculo mental, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no São Paulo Faz Escola no 2020, lá tem várias atividades que vocês podem desenvolver. Então, qual que é o papel da escola? Então, o cálculo mental deve ser sistematizado e valorizado como um jeito de fazer contas. É um método que ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. O cálculo mental auxilia o aluno na compreensão do sistema decimal pela decomposição dos números em centenas, dezenas e unidades, vivenciando as propriedades associativa e comutativa. Então, no São Paulo não, do currículo em ação, do 6º ano, logo no comecinho, quando ele fala sobre a origem dos números, logo em seguida já tem algumas atividades para fazer essa parte de decomposição. Assim, o aluno terá mais facilidade na sua aplicação e autonomia de criar seus métodos, possibilitando o desenvolvimento do raciocínio e desenvolvendo uma atitude positiva frente à aprendizagem da matemática. Existem 4... Então, como que a gente faz, como é que a gente resolve uma conta, né? Quando você precisa fazer um cálculo. Então, existem 4 maneiras de se resolver essas contas, né? Diariamente, que aparece na nossa frente. Ou a gente usa a calculadora, ou a pessoa usa a calculadora, ou estimando o resultado com base em referências e experiências anteriores, né? A forma que cada um inventa, né? Vamos dizer assim, de fazer um cálculo, fazendo a conta ali, usando os algoritmos, ou então usando o cálculo mental. Esse é o dia a dia da gente. Mas essa estratégia... Oi, bom dia. Bom dia. Você está apresentando, eu não estou conseguindo ver a apresentação. Só um minuto aí. Para mim está normal. Bom dia, eu também não estou vendo. Só um momentinho aí, que a gente vai dar uma olhada aí. Para mim está tudo normal. Então eu acho que está normal, sim. Eu acho que deve ser
algum probleminha no computador, eu acho. O professor que não está visualizando, sair da reunião e retornar, porque muitas vezes esse problema se corrige. Ah, é, verdade. Então tá. Então vamos Ok, obrigado. Então vamos repetir aqui, então. Mas essa estratégia não são tão valorizadas e a atenção ainda está no ensino de conta armada. Então a gente ainda fica pensando que a conta armada, ou antes, né, os professores pensavam disso, que a conta armada que era importante. E nem se preocupava em incentivar o aluno a fazer o cálculo mental, mas ele é muito importante mesmo. Então vamos continuar a nossa. Em atividades profissionais, geralmente os adultos eles usam calculadora ou outras máquinas, né, afins. No dia a dia, porém, o mais comum é as pessoas chegarem mentalmente ao resultado e estimar um valor aproximado, né? Quando a gente vai à loja ou o aluno vai comprar alguma coisa na cantina ou no supermercado, de acordo com o total de dinheiro que ele tem, ele mais ou menos sabe o que ele pode levar ou não, né? Então, durante muito tempo, se acreditou que a economia de etapas e a rapidez na resolução de problemas fossem os objetivos máximos a serem alcançados na disciplina de matemática. Então, era a maneira com que se pensava, né, antes. Nesse sentido, ensinar algoritmos para fazer contas parecia ser o mais indicado. Então, o mais indicado era fazer a continha, né, pegar a criança ali para fazer a conta e nada do cálculo mental. Se, por um lado, o uso de fórmulas permite organizar o raciocínio, registrar ou ler e chegar à resposta exata, por outro, fixa o aprendizado somente nessa estratégia e leva o estudante a conhecer apenas uma prática cada vez menos usada e, pior, a realizá-la de modo automático, sem entender exatamente o que está fazendo. É aquele, o professor dá aquele monte de continha, ele vai fazendo automaticamente, né? Na terceira, quarta continha, ele aprendeu. Depois, é tudo automático, né? Quando ele consegue aprender. Já fazer contas de... Bom, já fazer contas de cabeça sempre foi considerado uma prática, então, inadequada. Então, ninguém se preocupava com isso. Apesar de, no dia a dia, você estar fazendo aquilo inconscientemente, né? Porém, para saber quanto vai gastar na cantina ou somar os pontos do campeonato esportivo, o estudante não usa o algoritmo. Sem lápis e papel, ele faz aproximações, decompõe, aproxima números e alcança o resultado com bastante segurança. Então, isso aí é normal, isso acontecer no dia a dia. Além de ser um procedimento ágil, ele permite ao estudante ser ativo e criativo na escolha dos caminhos para chegar ao valor final. Então, os primeiros contatos com o cálculo mental costumam acontecer no convívio com outros adultos, quando as crianças incorporam certas técnicas usadas por eles. Na escola, ele precisa ser sistematizado e valorizado como uma estratégia eficiente para fazer as contas, né? Então, para se começar o cálculo mental, vamos lá, mais fácil com o dobro e a metade. Os primeiros cálculos realizados certamente envolveram estratégias relacionadas ao dobro e à metade. Isso pode ser explicado pela simetria do corpo humano, que nos permitiu realizar tarefas como agrupar ou separar elementos de ambas as mãos ao mesmo tempo. Então, na realidade, a mão é a nossa primeira calculadora, né? Na China, por exemplo, eles têm uma técnica lá de fazer cálculos muito rápido usando os dedos. Eu acredito que vocês já tenham até visto na internet as crianças na China fazendo o cálculo com o dedo com uma rapidez fantástica, né? Então, a primeira calculadora realmente é a mão. Aqui nós temos uma imagem do índio, né? Então, lá, plantamos 5 fileiras de cebola e cada fileira fizemos 9 covas para sementes. Quantas covas fazemos ao todo, né? Então, ele está aqui usando as duas mãos, ele sabe que então são 5, ele tem 5 dedos, que aí existe a simetria, né? De um lado com o outro, 5 e 5. Então, ele usava essa forma para fazer o cálculo. Então, os nossos povos indígenas, ele usava esse procedimento para resolver os problemas cotidianos, como o da agricultura, descritos pelos índios chavantes. Isso foi comentado, né, numa pesquisa que fizeram com os índios, com a forma com que eles contavam. Os egípcios também, né? Só que os egípcios eles usavam um método bem engenhoso. Então, por exemplo, se ele tem que fazer lá 16 vezes 13, o que ele faz? Ele usa o 16, ele faz a metade, ele usa a metade e o dobro.
metade de 16 é 8, o dobro de 13 é 26. Depois ele pega o 8, a metade de 8 é 4, e 26, o dobro, 32. Depois, a metade de 4 é 2, e o dobro, 104. Depois, a metade de 2 é 1, e o dobro de 104, 208. Então, 1 vezes 208, ele chegou ao resultado. Então, 16 vezes 3 são 208 moedas. Então, esse aí é um exercício muito legal, dá para fazer com a criançada lá no sexto ano, no sétimo ano, que eu acho que eles vão gostar de brincar. E, ao mesmo tempo, vão exercitar a forma de calcular mentalmente, né? De cabeça mais apoiada é uma base sólida. Em sala de aula, é preciso mostrar ao estudante que aquele raciocínio que parece desorganizado, na verdade, está apoiado nas propriedades das operações e do sistema de numeração. Então, por exemplo, para resolver 99 mais 26, então isso mentalmente, é possível pensar da seguinte maneira. Você pega o 99, você acrescenta mais 1, fica 100. Né? Então, 100 mais 26 dá 126. Você acrescentou 1 lá no 99 para formar o 100, então você tira no final. Então, 126 menos 1 igual a 125. Então, aí está a propriedade associativa da adição. É um exercício muito legal de fazer com eles. Para calcular 9 vezes 4, por exemplo, um caminho a partir. Sabe que 4 é 2 vezes 2. São um conjunto de procedimento, constrói um pessoal e consegue decidir pelo método mais eficaz. Outro também, esse exercício de decomposição aqui, entender que 342 ele é formado por 300 mais 40 mais 2, e 300 é igual a 100 mais 100 mais 100, assim por diante, ajuda a raciocinar matematicamente, entender o sentido da conta armada. Então, quando ele faz esse cálculo, ele dá sentido para ele, dá conta quando ele foi fazer lá aquela conta armada, né? Então, a criança passa a entender que o significado aí do vai 1 ou vai 2 do algoritmo, pois compreende que o 1 é uma dezena. Esse exercício, ele tem lá também no caderno do sexto ano, tá? Se vocês olharem lá logo depois que tem a origem dos números lá, tem um exercício parecido com esse. Da mesma maneira, pode-se usar a decomposição para resolver 15 mais 14. Né? Então, seria uma opção. Você pode ser somar as dezenas e as unidades separadamente. Então, você soma a dezena, 10 mais 10, 20, e 5 mais 4. Então, 5 mais 4 vai dar 9, 10 mais 10 vai dar 20, e juntar os resultados, 20 mais 9 dá 29. Então, aí, mais uma forma de fazer o cálculo mentalmente. Tá. Isso acho que tem um barulho aí. Bom, em sala de aula, o importante é divulgar várias formas de resolução para que cada um tenha a possibilidade de escolher em seu repertório o que melhor lhe convém, adquirindo autonomia. Então, o professor tem que deixar o aluno à vontade, dar o caminho para ele e deixar ele passear ali pelas aquelas formas que ele mesmo vai adquirir durante essa brincadeira, entre aspas. Então, o cálculo mental deve ser um objetivo pedagógico e ser realizado com bastante frequência na classe. Então, o professor, todo dia, o professor de matemática, principalmente ali nos anos de sexto e sétimo ano, todo dia, se ele fizer essa brincadeira, vamos dizer assim, com os alunos, para que ele incentive ele a fazer esses cálculos de cabeça, que a gente chama, né? Em vez de mental, a gente fala de cabeça. As questões podem ser resolvidas individualmente, ou em duplas, ou então em grupos. Então, pode fazer aquela brincadeira da competição, ou outra forma que o professor queira trabalhar. Nas atividades envolvendo adição e subtração, os alunos podem utilizar como apoio aquelas cédulas de dinheirinho. Então, aquele dinheirinho que vende lá na loja do 1,99, é importante para ele brincar de fazer o troco, né? Você pode montar um probleminha, né? E com esse problema o aluno resolve mentalmente. Então, ele vai brincando com o dinheiro como se estivesse pagando, né? É uma forma também de ele aprender.
E outra forma do cálculo mental é com o material dourado. Eu tive pesquisando na internet, tem uma infinidade de sites que tem várias atividades com material dourado e outros materiais que você pode usar para incentivar o aluno a fazer o cálculo mental. E é uma maneira lúdica e que com certeza vai surtir efeito. Mesmo buscando resultado mesmo que seja aproximado. Isso acontece com a gente mesmo, né? Você vai na loja, você sabe, você tem um certo valor e você olha a mercadoria e automaticamente você sabe se vai dar para comprar ou não. Mas você faz o cálculo, às vezes, correto ali, exato? Não, você aproxima, né, um valor, tá? Então, no dia a dia, nem sempre é imprescindível chegar ao valor exato no fim das contas. Na maioria das vezes, basta uma aproximação para tomar uma decisão. Então, a gente toma uma decisão ali de acordo com o que você tem. O dinheiro vai dar para comprar tudo o que preciso na cantina da escola? Então, essa é uma brincadeira que você pode fazer lá com o dinheirinho que o aluno está com ele na mão, né? A quantidade de pacotes de caderno vai ser suficiente para toda a turma? Então, você lá na sala da escola, será que a quantidade de caderno que eu tenho vai ser suficiente para toda a turma? Então, eu estimo, né? Eu estimo um valor, eu não faço um cálculo exato ali. Então, você está usando o cálculo mental ali, está exercitando, né, essa facilidade que você tem, né, de fazer os cálculos dessa forma. Arredondar pode ser útil em situações como essas e para antecipar e checar contas feitas na calculadora e com algoritmo. Então, você pode antecipar mais ou menos o valor o valor resultado, né, daquela conta. O que eu acho importante é reservar um tempo para o confronto das diferentes estratégias. Faz com que o estudante analise outras maneiras de resolver as contas e se aproprie das que lhe parece mais eficaz, né? Conforme os estudantes vão contando o raciocínio desenvolvido, você pode registrar as etapas no quadro para que o resto do grupo acompanhe. Diferentemente do que pode parecer, a escrita não é proibida no cálculo mental. Então, você acha que o cálculo mental, você não pode usar um lápis, você não pode usar um papel, você não pode usar nada. Não, muito diferente, nem sempre, tá? Você pode usar o cálculo mental usando anotações, fazendo anotações do lado. Então, escrevo, logo penso. A escrita também faz parte do trabalho com cálculo mental, mas deve ser usada de formas diferentes do algoritmo. Então, como é que o aluno pode fazer? Vale marcar, por exemplo, traço, bolinha, ou qualquer outro elemento visual, no caso, por exemplo, das crianças pequenas, né? Eles vão fazer bolinha, vão fazer risquinho. Ou ainda algarismo, desde que sejam utilizados para registrar resultado parcial das etapas percorridas mentalmente. Então, por exemplo, ele fez 4 mais 5, deu 9. Então, ele marcou 9, marcou no papel lá, 9. Depois ele continua a outra etapa. Tá? Então, não necessariamente que ele não possa usar nenhum artifício, um artifício como um papel, como bolinhas ou traços ou outras coisas para fazer o cálculo mental. Né? Ele pode se utilizar desses artifícios. Ou até mesmo o texto. Dessa forma, o estudante desenvolve o raciocínio matemático em outra linguagem, ou ele pode escrever, né? Ao invés de fazer o risquinho, uma bolinha, ele pode escrever também. Isso vai ajudando ele a fazer as várias etapas do cálculo que ele está fazendo mental, sem necessidade de fazer, vamos dizer, aquela conta armada, né? Não precisa da conta naquele momento. Então, o registro, porém, não deve acontecer sempre, pois o incentivo ao uso da memória é outro ponto importante do cálculo mental. Então, nem sempre o registro ele não se deve usar sempre. À medida que você vai treinando o seu cérebro, você vai precisando menos dessas anotações parciais, né? O aluno, isso é interessante, esse eu já vi já aconteceu um caso e eu já presenciei. O aluno que é rápido no cálculo mental, ele se considera o bom da matemática, né?
E só o fato de adquirir essa confiança já é uma grande conquista, né? Já aconteceu de eu fazer essa brincadeira na sala de aula com o 6º ano, e um dos alunos lá que era bom mesmo, ele tinha um raciocínio muito rápido, nossa, ele dava pulo de alegria cada vez que ele acertava primeiro que o colega, né? Mas depois a gente conversou com ele, não, deixar os outros pensarem também, né? Que uns pensam mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas no fim, todos eles conseguem fazer um cálculo mental. Mesmo aquela criança que tem uma certa deficiência, eu já presenciei isso, ele consegue mentalmente, às vezes, somar um número pequeno, por exemplo, 2 mais 2, né? Assim, ele consegue fazer o cálculo mental. E isso é bom porque vai incentivando a criança ali, né? Mas, afinal, quais as vantagens apresentadas pelo uso do cálculo mental? Será que ele vai tomar o espaço do algoritmo nas séries iniciais? Não, a resposta é não. A criança tem que aprender, sim, fazer a continha lá, armada lá, né? Os dois procedimentos são importantes e devem ser desenvolvidos paralelamente, como já se faz em algumas escolas brasileiras e em outros países. A ideia é que a criança tenha cada vez mais recursos para chegar ao resultado das operações com segurança, de maneira progressivamente econômica e, acima de tudo, compreendendo realmente o que é a resolução. Ela fazendo o professor incentivando o aluno nesse cálculo mental, fica muito fácil para ele depois aprender para fazer os cálculos lá, quando se tem a conta armada lá com os algoritmos, né? Isso é importante. Aí, ué? Só um minutinho aí que deu um probleminha. Então, e como a gente estava comentando aqui, voltando agora à tela, essa forma de usar o cálculo mental, ela vai facilitar para o aluno, depois, quando ele for aprender as continhas armadas, vai ser fácil para ele entender no vai um, na divisão, na multiplicação, tudo isso vai ajudar muito, tá? Tá. Eu acho que está tendo mais uma aí. O outro. Vou fechar o microfone. Então, aqui nós temos, então, finalizando aqui, só para lembrar vocês que a importância que tem, né, no ensino da matemática, o cálculo mental, tá? Nós temos aqui também, depois no final, aqui uma bibliografia, né? Esse site, para fazer esse PPT, eu baseei lá nesse Nova Escola. Então, se vocês puderem acessar o Nova Escola, ele tem várias instruções lá de como você trabalhar o cálculo mental nas séries iniciais e nas séries finais do ensino fundamental. Tá? Então, eu acho que os joguinhos também, tem material para ser impresso, tem muita coisa lá. Então, dá uma olhadinha lá no Nova Escola que vocês vão gostar de ver lá as dicas que eles dão lá, e nesses outros também, né, aprender com jogos, a importância dos jogos, que ajuda no cálculo mental, aquele quadrado mágico que tem também lá, também incentiva também o cálculo de multiplicação, para aprender porcentagem, cálculo mental com porcentagem, ensinar o aluno, por exemplo, se você acha 10%, você sabe que 5% é a metade, tudo isso dá para fazer mentalmente. Então, vocês experimentem fazer na sala de aula, quem ainda não fez, os professores mais novos, tentem fazer para você ver como vai ser a sala fica muito animada nessa brincadeira, vamos dizer assim, né? Então, um bom dia a todos aí, eu vou passar para o meu colega, professor, continuar a nossa TPC. Estamos aqui à disposição de vocês, tá? Bom dia, professores. Você está me escutando aí, Dona Edna?
Tá escutando aí? Sim, Tá Tânia. escutando? Bom dia. Obrigado. Bom dia, professores. Meu nome é Tanner, eu sou PCMP de Língua Estrangeira Moderna, e eu vim apresentar um material para vocês aqui hoje, na TTC de Ciências da Natureza. E o assunto que eu tenho para falar é competências, habilidades e o organizador curricular da DE. Então, vamos dar o início. O que viria a ser, né, do que eu vou falar aqui hoje? Eu vou explicar para vocês essa dinâmica que existe entre competências e habilidades. Há muitos professores, né, que estão iniciando na escola, professores de primeiro contrato, que ainda não entendem muito bem o que são essas competências, as habilidades, na qual se baseia todo o ensino hoje. Então, a gente não se baseia mais... Só um minutinho, por favor. Alô? Só um minutinho. Prontinho, retornei, problemas técnicos, desculpa. Então, eu vou passar para vocês como é que funciona essa dinâmica, né, entre competências e habilidades, que nós não baseamos mais o ensino no conteúdo, né? Lógico, nós temos o conteúdo, mas primeiro vem as competências e as habilidades. Tá? Antes, o ensino era baseado nos conteúdos. Hoje não, hoje essa dinâmica ela se inverte, ela começa do maior para o menor. Tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, a nossa famosa BNCC, que é um documento de caráter normativo, ou seja, é ela quem dita as regras. Tudo que tem contido lá, deve ter no ensino de todo o Brasil. Pode ter a mais? Pode. Pode ter menos do que na BNCC? Não, não pode. Então, tudo vem daí, tá? Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação. Então, nós temos ali, o progressivo de aprendizagem essenciais da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional da Educação, nosso PNE. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o primeiro artigo da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. LDB, Lei número 9.394, de 1996, está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Como funcionam as diretrizes curriculares nacional da educação básica. Tá? Então, essa é o link, né, de lei, a força de lei que nós temos para basear tudo isso. O próximo aqui. Dentro da BNCC, nós começamos, então, pelas competências gerais da BNCC. Tudo começa pelas competências. O que são essas competências? São 10, né, 10 competências que o aluno ele tem que desenvolver desde lá do prézinho até o 3º ano do ensino médio. O aluno ele deve ser competente a ponto de preencher todos esses requisitos que nós vemos aqui, de 1 a 10. Então, isso está presente na onde? Na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC.
Ela que define isso, tá? Então, nós temos aqui, vou ler só uma para vocês, tá? 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade, fatos, informações, fenômenos, processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Então, o aluno ele tem que desenvolver essa competência, ele tem que ser competente para fazer tudo isso aí, que está escrito aí. Tá, mas e aí? Como o aluno vai desenvolver, vai ser capaz de se tornar um cidadão com todos esses requisitos? Para isso, a Base Nacional, ela dividiu todas essas competências em habilidades. Para quê? Ela pegou lá a competência e foi dividindo em pequenas porções. Essas porções vai dando a capacidade para o aluno desenvolver uma competência. É isso mesmo. Então, cada habilidade que nós vemos aí, ela faz parte um pouquinho de uma competência. E essa dinâmica é muito importante ser aprendida. Por quê? Porque as habilidades não são apenas regras que são impostas, né? Elas fazem um pouquinho, ela vai fazendo parte de uma competência geral. Então, nós temos aí 2 tipos de habilidade. Do ensino fundamental e do ensino médio. Também temos as habilidades do ensino básico lá. Mas para a gente, né, vai interessar do 6º ao 9º do ensino médio. Então, eu vou apresentar para vocês aqui como que é descrito isso, como se forma isso. Para quê? Para a gente entender, para a gente poder trabalhar em cima disso, para você poder ver o que são as habilidades essenciais e as habilidades suporte, para a gente poder atender a necessidade de cada aluno. A partir do momento que você entende essa dinâmica, você pode trabalhar melhor. Então, aqui neste quadro, a gente tem aqui, educação infantil, né? Não faz parte da nossa, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, o ensino fundamental, ele é dividido em áreas do conhecimento, né? E que tem as suas competências específicas de área. Então, nós temos as competências da BNCC, as competências gerais da BNCC. Depois, no ensino fundamental, ele também vai ter as suas competências divididas por áreas do conhecimento. Então, nós temos lá a competência de linguagens, as competências gerais de ciências da natureza e de matemática, e assim por diante. Só que também há uma divisão por componente curricular. Isso mesmo, cada componente curricular que ele compõe uma área do conhecimento também vai ter as suas competências. Então, inglês tem as suas competências, ciências, biologia, matemática, também vai ter as suas competências. Então, essas competências dos componentes curriculares é um pequeno recorte das habilidades da área do conhecimento. E as habilidades da área do conhecimento é um pequeno recorte da competência das áreas do conhecimento. E esse pequeno recorte é feito da onde? Das competências gerais da BNCC. Então, aí a gente consegue perceber que a dinâmica ela começa lá em cima, né, lá na BNCC, e vem sofrendo algumas dicotomias, né, e acaba no objeto do conhecimento, que se encaixa dentro das habilidades. Assim é o ensino fundamental. Então, as habilidades, elas são divididas por o quê?
por componentes curriculares. No ensino fundamental, a gente vai ter habilidades de inglês, habilidades de matemática, habilidades de biologia, habilidades de... que a gente fala que era a matéria, né? Matéria de inglês, cada matéria dessa vai ter a sua habilidade. Tá? Já no ensino médio, não. Nós temos aí em amarelo áreas do conhecimento, competências específicas da área. E dessas competências vão sair as habilidades por área do conhecimento. Então, no ensino médio, as habilidades elas são divididas por área do conhecimento, mais matemática e português. A gente vai ver no outro slide aqui. Olha lá, no ensino fundamental, elas são divididas por componente curricular. Então, nós temos aí arte, ciência, educação física, ensino religioso, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa e matemática. No ensino médio, não. É por isso que tem essa diferença, né? Você olha assim, nossa, essa daqui de matemática, mas no ensino médio é do quê? LGG, CNT, por que não tem por componente curricular? Por que não tem por matéria? Então, essa é a diferença. Tá? Então, aqui a gente vai aprender agora a ler essas habilidades. Então, nós temos aqui no ensino fundamental essa habilidade aqui, ó, EF69MA01. As duas primeiras letras, ela diz respeito à etapa do ensino. Então, a primeira letra, EF, de ensino fundamental. Depois, nós temos aí esse 69, quer dizer, do 6º ano ao 9º ano. Essa habilidade, ela abrange a todos os anos. Então, também tem essa diferença. Há habilidades que elas vão servir só para o 6º, só para o 7º, só para o 8º, só para o 9º. Há habilidades que é do 7º, do 8º, do 6º e do 7º. Tá? Mas, geralmente, aqui em São Paulo, ela está dividida por série. Tá? Então, quando você vê lá, EF6, quer dizer que essa habilidade é do 6º ano. Depois, meu componente curricular, que é a matéria, né? MA, matemática. AR, arte. SI, ciência. MA, matemática. LP, língua portuguesa. Depois vem o número, os dois últimos números, é o número da habilidade. Então, vai ter a 01, 02, 03, e a habilidade de sequência, tá? A do ensino médio, não. A do ensino médio, ela vem com EM, né, da etapa ensino médio. Depois, ela quase sempre ela vai vir com os anos, com o número 13. De 1º a 3º ano. Sempre. Né? 1º ao 3º ano. Pelo menos a de inglês, todas as habilidades é de 1º ao 3º. Depois, vai vir o componente curricular, né, que é o linguagens, aqui no caso, LGG. Depois, CNT, Ciência da Natureza, e da área de Humanas. Só que, no ensino médio, as habilidades de língua portuguesa e matemática, elas, sim, têm a sua própria habilidade. Tá? Então, no ensino médio, nós iremos encontrar somente português e matemática. O resto está dividido por linguagens. Então, essas habilidades, elas se misturam aí em inglês, você vai poder casar com arte. Então, dá para você fazer um trabalho legal por causa disso. Tá? A partir dessa habilidade, vai vir o objeto do conhecimento, né? Que é o que você irá trabalhar. Só que você não vai trabalhar somente o objeto do conhecimento, você vai trabalhar também a habilidade do aluno em fazer algo, em adquirir uma competência. Isso é muito importante a gente entender, porque o ensino todo hoje está baseado nisso. Então, você vai ouvir falar demais nisso. Tá? Então, é importante que você entenda isso. Tá? Aí, o próximo. Por gentileza, quem estiver com o microfone ligado, desliga para mim, por favor. Disso tudo aí, nós temos o organizador curricular lá do ensino fundamental, do ensino médio, que a gente encontra
lá na EFAP, né, que a gente baixa lá. Então, lá está dividido assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Lá nós temos várias habilidades que o aluno tem que desenvolver no bimestre. Então, e também nós temos lá, nesse período de pandemia, né, o que está sendo passado lá no centro de mídias. Então, dessa necessidade de nortear o que o professor tem que dar na sala de aula, essa necessidade de servir de parâmetro, tá? Não é uma obrigação, mas servir de comparação, de diminuir essas possibilidades, a DE viu que existia necessidade de criar um parâmetro de acompanhamento de aprendizagem das turmas. Veja bem, é um parâmetro de acompanhamento, tá? Não é uma obrigatoriedade, pois nós sabemos que cada professor sabe, conhece a sua turma. Então, ele vai ver e acompanhar onde está a sua turma. A partir daí, ele vai desenvolver as habilidades. Este material que nós aqui do Núcleo Pedagógico fizemos para vocês é só para nortear, é só para auxiliá-los, para ajudá-los para ver qual o nível de desenvolvimento da sua turma. Então, eu vou explicar esse organizador curricular que a gente fez aqui. Então, esse organizador, ele vem assim, ele vem por série, né? E por componente curricular. Então, esse organizador é feito para um período de 21 dias. Um pouco mais, um pouco menos, mas é para um período de 3 semanas. Então, se você for olhar no organizador curricular lá da EFAP, que norteia o estado todo, você vai achar várias habilidades que o aluno tem que desenvolver no bimestre. Nós aqui sabemos das ocorrências, de como está sendo difícil esse período. Então, nós pegamos aquele organizador, diminuímos em habilidades que são não as mais importantes, mas as mais latentes, as que se destacam mais para aquele período. E diminuímos, escolhemos 1, 2, para que sirva de âncora, sirva de comparação para ver onde está a sua turma. Tá? Então, primeiro aqui nós temos o período, depois nós temos aonde essa habilidade está sendo trabalhada no material, no Aprender Sempre, no São Paulo Faz Escola, em algumas séries, no Currículo em Ação. Então, a gente já facilita isso para vocês, onde que essa habilidade está sendo trabalhada. Aqui no caso, é do dia 24 a 28, a situação de aprendizagem 2, lá, do professor de matemática, viu que lá está sendo mais destacada essa habilidade. Depois, a gente coloca a habilidade que está lá, né, que é para ser desenvolvida. No caso aqui, EF, Ensino Fundamental, 06, sexto ano, MA, Matemática, e a habilidade 09, resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural com ou sem uso de calculadora. Depois disso, no próximo quadrado, aí vem o objeto do conhecimento, é o que você vai dar realmente lá para o aluno, né? Frações, significados, parte, todo, coeficiente, equivalência, comparação, cálculo de fração. E agora vem uma habilidade que não tem lá no organizador curricular da EFAP, né? Que são as habilidades suporte. O que é essa habilidade suporte? Nós fizemos aqui um estudo, o professor de matemática fez um estudo, e nós pensamos assim, bom, se o aluno não conseguiu atingir essa habilidade do sexto ano 09, ele não consegue resolver e elaborar problemas que envolvam... Por que ele não conseguiu? Bom, talvez seja ele não tenha adquirido uma habilidade anterior. Qual seria essa habilidade?
Aí nós vamos lá, nós estudamos da 09, o professor de matemática estudou e descobriu que do ensino fundamental, do 5º ano, é a 03. Identificar e apresentar frações menores, maiores, associando-as ao resultado de uma divisão. Então, veja bem, é uma ajuda para vocês muito grande, muito legal aí, que a gente propôs para vocês, para nortear, tá? Para ajudá-los a entender a dinâmica de aprendizagem. Então, essa habilidade de suporte, ela ajuda. Bom, o aluno ele não está conseguindo resolver ainda esse tipo de fração. Bom, pode ser que a habilidade 03 do 5º ano ele não tenha desenvolvido. Então, o que o professor vai fazer? Vai retornar na 05 e vai explicar para o aluno de novo. Tá? Vai retornar na onde ele está deficitário, né, dessa habilidade. Mas veja bem, para essa habilidade de suporte, é importantíssimo que o professor faça sondagem do aluno, sondagem da sua sala. E se não for isso, ele está livre para atuar de forma e de maneira que ele achar melhor. Tá bom? Então, não é uma obrigatoriedade, não, vocês são obrigados a cumprir esse organizador curricular que inventaram. Não é isso. Tá? É um estudo que nós fizemos aqui, serve de orientação para vocês. Tá? Então, se vocês conseguirem identificar outras demandas da sua turma, você pode trabalhar, afinal de contas, você está lá, você conhece os seus alunos, você conhece a sua turma. Tá bem? Bom, então foi isso, era isso que eu tinha para oferecer para vocês. Eu espero que tenha ajudado, tá? E gostaria de passar a palavra, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu poderia tirar uma dúvida? Pode sim, professor. Esse organizador aí, a gente tem acesso a ele aonde? Então, esse organizador, ele foi passado para os PCs das escolas, tá? Trabalhar com vocês. Então, ele vai trabalhar com vocês na ATPC de vocês, tá? Então, vai chegar até vocês. Foi passado a semana passada, mas ainda vai chegar até vocês, tá? Ah, tá certo, então. Então, tá bom. Obrigado. De nada, professor. Deus abençoe. Vou passar a palavra agora para o nosso PCNP, André. André. Tanner. Oi. Pode continuar, André. Obrigado, Tanner. Bom dia a todos, Tanner. Obrigadão, bom dia para você também. Só destacar, na última fala aí do Tanner, gostaria de pedir, por gentileza, quem está com o microfone aberto, para poder desabilitar, por favor. Obrigado. No último slide que o Tanner apresentou, só para reforçar a fala dele, as habilidades que ele citou, que estão ali elencadas, mostradas, como de suporte, elas são apenas teóricas. Por quê? O professor, o docente, ele só vai identificar essas habilidades de suporte ou as habilidades de retomada quando ele fizer o diagnóstico da turma e vai saber quais dificuldades dos alunos e assim saber as habilidades que ele deverá retomar. Ou seja, é uma atividade de processo, é uma atividade que tem que ser bem elaborada, bem desenvolvida, junto com o que o Tanner falou. O professor que está ali, ele tem aquele feeling, ele sabe como que a turma dele está, que pé está. E mesmo assim, só para reforçar, essas habilidades ali elencadas como suporte são apenas teóricas, porque quem vai decidir isso mesmo de fato é o professor no trabalho de sala de aula. Hoje eu venho trazer para vocês um pouco, né, dentro desse estudo, como o Tanner comentou, que a professora Edna também comentou, que nós estamos realizando dentro do currículo das habilidades essenciais. O organizador curricular da área de ciência da natureza e suas tecnologias. Uma pequena introdução. O currículo paulista define e explicita a todos os profissionais de educação que atuam no Estado
as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional do estudante paulista do ensino médio, com foco em sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Qual que é o objetivo que traz esse documento, esse organizador curricular? O objetivo é que se orientem a reelaboração da proposta pedagógica de cada escola do território estadual, de maneira a promover a necessária organização dos tempos e espaços, bem como práticas pedagógicas de gestão compatíveis com as aprendizagens essenciais que se aprende a garantir a todos os estudantes. Ou seja, cada escola, cada unidade escolar, dentro da sua realidade, dentro da sua organização dos espaços, dentro da organização dos seus materiais, de toda a logística que tem relacionada à gestão, a seus funcionários, a seus docentes, vai elaborar o quê? Ou reelaborar, como diz, né? Essa proposta pedagógica, para que, de fato, a educação integral do aluno, como se diz em todos os documentos, ela possa ser alcançada plenamente. Basicamente, o que vem a ser um organizador curricular? O Tana já comentou, já explicitou um pouco a respeito disso. Esse organizador tem como principal característica estar na etapa final da educação básica e é uma flexibilização curricular, tendo como objetivo consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral do estudante. A finalidade é desenvolver um conjunto de competências e habilidades, propiciando protagonismo ao jovem e maior autonomia e assertividade nas suas escolhas, por meio do desenvolvimento do projeto de vida, em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. Ou seja, esse organizador curricular, ele também vai explicitar a forma como que esse aluno vai atingir seus objetivos, tanto escolares quanto depois, no futuro, profissionais, e dando prosseguimento aos seus estudos, por conta do quê? De aumentar o protagonismo, ou desenvolver o protagonismo jovem, dando maior autonomia para toda a sua vida. Do ponto de vista legal, esse organizador curricular vem embasado pela Lei Federal número 13.415 de 2017 e substitui o modelo único de currículo para a etapa do ensino médio por um modelo diversificado e flexível. Assim, essa etapa será composta pela formação geral básica comum a todos os estudantes, com carga horária máxima de 1.800 horas, e por itinerários formativos, parte diversificada e flexível, com carga mínima de 1.200 horas. Então, nesse novo, modelo flexibilizado, diversificado, a gente tem a formação geral básica, que são as disciplinas normais que nós conhecemos, e a parte diversificada junto com projeto de vida, tecnologias, com essa parte com carga horária mínima de 1.200 horas. De acordo com a normativa, com os documentos relacionados a essa nova proposta, o que a SEDUC estabelece? Compromisso com a educação integral. O currículo paulista considera a educação integral como a base da formação do estudante no Estado, independentemente da rede de ensino que frequenta e da jornada que cumpre. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento do estudante em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural,
elencando as competências e as habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Que atualmente é o cenário, né, a situação que nós estamos passando aí por conta ainda dessa pandemia. Convém lembrar aqui que muitas vezes quando a gente fala em educação integral, muitas pessoas pensam, é só os alunos do PEI. Não. Esse compromisso que a SEDUC traz é com todos os estudantes, independente se ele é da PEI, do ensino regular, do ensino noturno, enfim. Todos devem ser alcançados em cima desse parâmetro estabelecido pela SEDUC. Para isso, o que tem que acontecer? O currículo ele tem que vir junto com uma abordagem das chamadas competências socioemocionais, que a gente vem acompanhando tanto aqui nas APPCs da diretoria de ensino, como em lives, como em informações, a importância dessa nova, vamos colocar assim, estratégia, essa nova visão, para que, de fato, o aluno possa alcançar suas metas educacionais. É importante destacar que o desenvolvimento das competências socioemocionais não tem como escopo conformar subjetividades, isto é, não deve haver nenhum tipo de determinismo sobre o que o estudante deve se tornar, uma vez que seu desenvolvimento está relacionado ao ato de aprender a ser. Nesse sentido, quando se atribui significado ao que é ser responsável, colaborativo, etc., ou seja, quando se aprende a ser, é possível fazer escolhas entre querer ser ou não, de uma determinada maneira, em uma dada situação. Ou seja, essas competências socioemocionais, elas vêm para mostrar, para direcionar que o aluno, em suma, ele é o próprio protagonista de suas escolhas. Ele tem plena liberdade, tem plena capacidade de exercer e de colocar em prática isso, tanto na sua vida escolar e depois na sua vida futura após os estudos. Esse querer advém da singularidade construída a partir das percepções gestadas no vivido, ainda que sob influência dos códigos culturais. Além disso, é importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais indissociáveis, sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais. Ou seja, todo esse tratamento, toda essa abordagem, ela tem que estar de forma intencional, explorada e trabalhada dentro da gestão educacional em sala e também estar de acordo com as 10 competências gerais que o Tânia já comentou um pouco atrás, no slide que trata das 10 competências gerais da BNCC, pois todo o aparato, todo o estudo que foi feito para ter elaborado o currículo paulista, isso desde as primeiras intervenções, as primeiras escutas, lá no ano de 2019, elas são apoiadas nessas 10 competências gerais da BNCC. Qual que é a importância das competências socioemocionais dentro de tudo isso que a gente está comentando? Até mesmo na questão do organizador curricular. Competências como a comunicação, autogestão, criatividade, empatia, colaboração e autoconhecimento, entre outras, quando trabalhadas intencionalmente nas práticas escolares de modo articulado à construção do conhecimento, impactam de modo positivo a permanência e o sucesso do estudante na escola e tem relação direta com a continuidade dos estudos, com a empregabilidade e com outras variáveis ligadas ao bem-estar da pessoa, como a saúde e os relacionamentos interpessoais. Ou seja,
Quando o aluno ele consegue visualizar que, quando ele tem uma boa comunicação, quando ele é criativo, quando ele procura sempre o trabalho colaborativo, o trabalho em grupo, o autoconhecimento, enfim, todas as competências socioemocionais, tanto ligadas ao macro quanto das competências socioemocionais menores, ele vai estar tendo um ganho, ele vai estar tendo um progresso não só na sua vida escolar, mas nela como um todo. Vai melhorar o relacionamento dele com os amigos, vai melhorar o relacionamento dele com a família, vai melhorar o relacionamento dele no emprego, se ele já estiver trabalhando, enfim. A impactação disso na vida dele é muito grande. Como que o currículo paulista vê essa questão, principalmente das competências socioemocionais ligadas à organização curricular e também a questão do mundo do trabalho? O currículo paulista etapa ensino médio, em sua parte flexível, apresenta em um dos itinerários formativos a formação técnica e profissional que direciona o planejamento, a sistematização e o desenvolvimento de perfis profissionais, atribuições, atividades, competências, habilidades e bases tecnológicas, valores e conhecimentos, organizados em componentes curriculares e por eixo tecnológico ou área do conhecimento. Tal formação visa o preparo para o mundo do trabalho em cargos, funções ou de modo autônomo, contribuindo para a inserção do cidadão na sociedade. Ou seja, quando o currículo paulista faz essa abordagem na sua parte flexível, naquela parte da carga horária diversificada, o objetivo é o quê? Torná-lo um adulto, né? Um aluno adulto autônomo. Ele vai contribuir de modo produtivo, de modo positivo para a sociedade onde ele vai estar se inserindo. Uma noção bem forte, algo que o documento, o currículo paulista, o documento que trata das habilidades essenciais, enfim, ele sempre está nos mostrando, sempre está contemplando, é o compromisso com o desenvolvimento de competências. O currículo paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno desenvolvimento do estudante. Ou seja, ele está sendo embarcado numa ideia de que a educação integral ela tem que ser plena para todo estudante. Reiterando os termos da BNCC, o currículo paulista define competência como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Brasil 2018, página 8. Ou seja, todo currículo, toda organização curricular, todos os documentos que nós estamos estudando, que vocês estudam também aí com a equipe de vocês no momento de ATPC Escola, a premissa qualquer, o desenvolvimento das competências. Ela tem que estar acontecendo, sim. Se não houver o desenvolvimento de competências, de nada você adianta estar trabalhando de modo superficiente a questão das competências socioemocionais. É válido, sim, mas vai ficar desfalcado o quê? Da competência que o aluno deve ter, que ele deve ter provido isso daí, para o desenvolvimento pleno de sua capacidade. Como que o organizador ele vem relacionado com a ciência da natureza e suas tecnologias? Estuda a ciência da natureza e suas tecnologias, CNT, no ensino médio tem como intuito consolidar, ampliar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental
e possibilitar o prosseguimento dos estudos a todos que o desejarem, preparando o estudante para o exercício da cidadania de maneira crítica e protagonista. Para isso, é necessário que o ensino seja orientado pelos princípios da educação integral, atrelado ao projeto de vida do estudante. Nesse sentido, falar em educação integral implica no desenvolvimento humano global, que articula aspectos cognitivos e socioemocionais, em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. Ou seja, o aluno ele tem que ter claro, dentro desse caminho dele, na educação básica, a linha do seu projeto de vida. Isso é ponto fundamental, é ponto primordial para que o aluno, mesmo que ele mude no decorrer da sua caminhada, da sua progressão escolar, o seu projeto de vida, ele tem que ter algo ali já delineado. Um outro fator importante, que a gente já comentou também na última TPC, é a questão da contextualização dessas competências que devem ser trabalhadas com os nossos alunos. A contextualização dos conteúdos com o cotidiano deles é uma importante estratégia para a promoção de aprendizagem significativa, como demonstram as teorias interacionistas de Jean Piaget, 1896-1980, e Lev Vygotsky, 1896-1934. Ao enfatizarem que a interação entre o organismo e o ambiente onde está inserido, na aquisição do conhecimento, é uma importante base para valorizar a busca de contextos significativos nos processos de ensino e aprendizagem. Além da contextualização, uma abordagem fundamental para o desenvolvimento das aulas de CNT é a investigação científica, que envolve técnicas procedimentais que devem perpassar por todo o ensino médio. Essa investigação científica a gente já comentou também, já abordamos em outras ATPCs, é aquele ensino investigativo, o ensino provocador, para despertar no aluno a questão do quê? Do protagonismo, da autogestão daquele tema que ele está trabalhando ali, da criatividade, enfim, de todas as competências e habilidades socioemocionais que o aluno tem que trazer junto também. Para isso foi pensado o quê? Como que vai ser a base desse organizador curricular na área de ciência da natureza e suas tecnologias? Para a construção do organizador curricular, em todos os componentes curriculares da área de ciência da natureza, foi realizada a distribuição dos objetos do conhecimento de acordo com as competências e habilidades específicas, por meio de blocos temáticos. As unidades temáticas que agrupam diversos objetos do conhecimento e que possuem proximidade entre si são elas: matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. Como que foi pensada essa estrutura, do organizador para a área de CNT? A construção do organizador curricular de ciência da natureza e tecnologia seguiu a seguinte lógica de desenvolvimento: competências específicas, habilidades, unidades temáticas e objetos do conhecimento, que são detalhados a seguir. Competências específicas. Além das 10 competências gerais da BNCC, que sempre a gente está comentando, hoje quem trouxe hoje foi o professor Tanner, que orienta o trabalho nas diversas áreas do conhecimento, as competências específicas de ciência da natureza e tecnologia sintetizam um conjunto de habilidades que a área deverá abordar e abranger a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes,
e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Está no documento da BNCC 2018, na página 13. No caso do CNT, temos 3 competências específicas, conforme o quadro a seguir. Então, essa tríade que está aí, ela mostra o quê? A base das competências que vão ter que ser trabalhadas aí, que foram determinadas para esse desenvolvimento, esse trabalho de organização curricular. No caso, na área de ciência da natureza e suas tecnologias. Primeira competência: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Segunda competência: analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. A terceira e última competência específica é investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios da ciência da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC. Ou seja, essas 3 competências essenciais vão nortear todo o parâmetro de abordagem, todo o parâmetro de estudo das disciplinas de biologia, física e química. Mas isso é só norteado para essa área? De forma direta, sim. A gente vai ver aqui dentro do que a gente já falou também, da contextualização, da interdisciplinaridade, algumas dessas competências, só que escritas de forma diferente, com outra abordagem, elas estão inseridas já nas outras disciplinas, nos outros objetos de conhecimento. Mas essas competências, como o nome diz, essas 3 específicas, são a base, vamos dizer assim, é a pedra angular da área de ciência da natureza e suas tecnologias. A partir dessas 3 competências específicas da área de ciência da natureza e tecnologia, foram relacionadas habilidades temáticas presentes nos componentes de biologia, física e química. Essas deverão ser desenvolvidas por meio da proposição de situações de aprendizagem problematizadoras, envolvendo diversos contextos, considerando, sempre que possível, questões pertinentes a cada região. Assim, a organização curricular pode ser flexível para atender a projetos interdisciplinares que demandem o desenvolvimento de um conjunto de habilidades. Então, isso é muito importante quando a gente voltar lá no início da minha fala, na parte da introdução, quando se pensou, de ter um currículo fixo, único, para um currículo que flexível, midiático, justamente por conta dessas questões. Não tem como a gente pensar uma abordagem, um projeto interdisciplinar, uma proposta pedagógica de escola, pautada no seguinte: o aluno ele nunca teve contato com uma fábrica, não mora, por exemplo, perto, ou nunca conheceu um polo industrial. Então, não tem como você montar todo o seu conteúdo, desenvolver as habilidades específicas e essenciais
Falando, por exemplo, de metalurgia, de siderurgia, se o aluno nunca teve acesso, nunca nem passou perto de uma indústria de base desse tipo. Então, tem que ter muito cuidado, analisar bem a situação, o entorno de cada escola, a realidade que os alunos vivem, quais são as suas bagagens, quais são o que ele traz do seu cotidiano relacionado a essa vivência, para daí sim você ter montado e trabalhar mais positivamente, mais proativamente possível essa questão do organizador curricular. Porque se a gente não fizer isso, o trabalho ele fica sem nexo. Ah, André, então vai ser um trabalho jogado fora? Não, de maneira alguma. Mas ele perde a sua capacidade de ser produtivo, de ser mais realístico, de conseguir trazer mais o aluno, que é muito importante, né? Principalmente nas nossas disciplinas, são biologia, física, química e a matemática também. Então, por conta disso, a gente às vezes perde um pouco daquela atenção, daquele entusiasmo do aluno. As habilidades que a estrutura do organizador curricular traz para a nossa área, descritas por meio de verbos para indicar as competências específicas que são relacionadas a aspectos cognitivos e socioemocionais da área de CNT. As unidades temáticas são blocos temáticos que agrupam diversos objetos de conhecimento com proximidade entre si. Em CNT são matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. Cada unidade atende a uma competência específica. Os objetos do conhecimento são conteúdos, processos e conceitos vinculados às habilidades de CNT. Assim, vale ressaltar que o nível de detalhamento e aprofundamento dos objetos do conhecimento deve atender ao que propõem as habilidades a eles correlacionadas. Vale lembrar que, para o desenvolvimento do organizador curricular da área de CNT, é necessário planejar estratégias contextualizadas numa abordagem investigativa que possibilitem o desenvolvimento de aprendizagens significativas, permitindo que o estudante atue de forma cidadã na formação e manutenção de sociedades mais justas e sustentáveis. Então, na sequência, professores e professoras, eu trago aqui para vocês um recorte inicial do organizador curricular da área de ciência da natureza e suas tecnologias. Esse documento eu já deixei no final aí da minha fala a fonte onde vocês podem buscar, podem estudar ele mais a fundo. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode mandar no meu e-mail que eu já deixei com vocês, tá bom? Basicamente, o que esse quadro traz, esse organizador? Ele traz a competência, a competência específica da área, ele traz as habilidades, traz a unidade temática, que aqui no caso é matéria e energia, e como que isso pode ser trabalhado, desenvolvido, contextualizado com o nosso aluno em biologia, física e química. Então, para essa competência aqui, analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para proporções individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. De que forma essa competência ela pode ser trabalhada, ela pode estar relacionada com a questão do organizador curricular nas disciplinas de biologia, física e química. Está na última coluna. Biologia, como que pode ser abordado? O fluxo de matéria e energia, um dos exemplos. Na física, conservação de energia, trabalho mecânico, potência, energia cinética, energia potencial gravitacional.
conservação da energia mecânica, forças conservativas, energia potencial elástica. Na química, transformações químicas, fenômenos naturais, processos produtivos, conservação de massa, enfim. Esse organizador, esse quadro, depois a gente tem a continuação dele, né, ainda em cima da primeira competência específica. Esse quadro ele traz para nós um grande referencial por conta do quê? De toda essa mudança, dessa nova perspectiva educacional que a gente está tendo, que a gente está desenvolvendo no meio da pandemia, e também serve para nos auxiliar na questão desse estudo que nós, PCNPs, estamos fazendo em cima do currículo e das habilidades essenciais que nós estamos passando para vocês, como o Tânia disse, não é nada impositório, não é nada obrigatório. A nossa função como equipe, como núcleo pedagógico, é auxiliar o trabalho de vocês, que a gente sabe que é um trabalho bem desgastante, que é um trabalho feito com muita dedicação, mas é uma forma o quê? Da gente contribuir para otimizar e valorizar o trabalho de vocês, que é feito de forma muito brilhante. No próximo slide eu trago a fonte do documento aí na íntegra, tá? Como eu disse, qualquer dúvida, qualquer situação, pode mandar pergunta, tanto para mim, no meu e-mail, quanto também para a equipe. Para finalizar, aqui a questão da plataforma CAED, nós fizemos uma montagem aqui, no caso, a PCNP da Daniele fez, mas aí o que acontece? Ontem essa plataforma estava muito instável, devido à manutenção que está ocorrendo, e também por conta de ainda a inserção de possíveis resultados, possíveis dados, que ainda não estão contemplados, tá bom? Qual que é a orientação que a gente pede, está passando para vocês, né? Dentro do CAD de resultados, vocês poderão acessar a participação e desempenho dos seus alunos e a porcentagem de acerto de cada questão, tanto na AP quanto na sequência digital, que também já está disponibilizada para consulta, para o acesso. E essas informações são para os componentes de biologia, ciências, física, geografia, história. Obrigada, professores. Estamos encerrando aqui a nossa TPC de hoje. Estamos mandando a link de presença, né? Agradecemos a todos. Estamos à disposição aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Nós estamos aqui no núcleo, tá? É só dar um pulinho aqui, tá bom, gente? Um bom dia para vocês, um bom almoço. Tchau. Liguei. Então, gente, só continuando aqui para finalizar, essas informações do CAD, né, elas estão relacionadas com todos os componentes aí citados: biologia, ciências, física, geografia, história, língua portuguesa, matemática e química. Mas ainda não está disponível as recomendações pedagógicas, ou seja, aquelas orientações que vocês já estão acostumados a receber, porque, segundo os órgãos centrais, isso em breve vai estar disponibilizado aí para todos, tá ok? A gente vai abrir espaço aí para as questões. O Luiz já fez gentileza de colocar aí o link de presença. Obrigado, Luiz, mais uma vez aí pelo apoio, pela parceria. Obrigado, viu, Edna, pela participação, o Tânia também. Um bom dia para vocês. Também os nossos docentes aí que estão sempre prestigiando o nosso trabalho. Um bom dia, um bom encerramento de semana, um bom final de semana aí para todos. Bom dia. Posso fazer uma pergunta? O link vai estar onde mesmo? O link? Vai estar no Teams ou como? O link, o Luiz, se não me engano, qual é o seu nome, professor? Desculpa. Professor Marcelo.
Marcelo, o link, se não me engano, o Luiz já disponibilizou aí no chat para vocês.